Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 21 de Tammuz, 5.783. Estamos no dia 10 de julho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana temos duas Parashiot, duas porções, Matot, Masei. E nesta semana nós vamos estar encerrando o livro Bamidbar, o livro de Números. Estaremos aí concluindo, então, o quarto livro dos 5 livros da Torá, Bamidbar, né? E depois estaremos adentrando no quinto e último livro desse ciclo, 5.783, dos estudos de Torá, né? Então, essa semana, Matot, as tribos, né? Masei, a jornada, as caminhadas, né? Onde nós estaremos aí focando os aprendizados das viagens, né, pelo deserto e as lições para o nosso irmão mais velho e que também vem ter a aplicação, né, para a nossa vida na atualidade. Lembrando sempre que o nosso Rebbe sempre ensinou e continua nos ensinando que nós precisamos trazer realmente a Torá para o nosso dia a dia. Viver a Parashá, viver a porção da Torá semanal no nosso dia a dia, né? Então hoje nós vamos ver aí dentro da nossa segunda aliá, né, das duas porções, no livro de Números, capítulo 31, a partir do versículo 13 e vamos até o versículo 54, né? Teremos aí sobre a questão do retorno da guerra, né, a purificação, a purgação, a imersão após a guerra, né, daqueles que ali estiveram na guerra, a divisão dos espólios de guerra, né, e o momento novamente, né, em que Moshe vem esquecer de alguns detalhes das leis, né, e então Elazar lembra dos detalhes e traz aí, né, e por que novamente Moshe tem um lapso de memória, né, ele esquece de uma questão fundamental, né? E vamos ver o significado aí do retorno, né, da guerra, em que os generais eles falam, né, para Moshe e Elazar, né? Nenhum homem está faltando entre nós, né? No capítulo 31, no verso 49, né? O que significa isso? Nenhum homem está faltando entre nós, e a aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Temos sim ricas lições dentro desse aspecto aí, né? Então nós vamos ver essas questões, bem como, né, Moshe tem um lapso de memória e é importante, né, a presença de Elazar, o Kohen Gadol, né, nesse momento de um lapso de memória de Moshe, né? Vamos ver a questão da assistência divina, né? Muitas vezes você se sente sozinho, muitas vezes diante de certas atividades, atividades da vida ou diante de certas circunstâncias da vida, você se sente, parece que está desamparado ou alguma coisa semelhante. Então nós vamos ver que será verdade isso? A assistência divina, ela é ou não é presente, né? E também na palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós exatamente a chave de todos os sucessos, né? Então as pessoas procuram o sucesso de todas as formas, né? Até pagam, né? Pagam preços absurdos, né? Para fazerem cursos e etc e tal, né? Para poder alcançar a chave do sucesso, etc, etc, né? Se sujeita a muitas coisas aí, né? Se sujeita a ficar na mão de pessoas, de homens, né? Para que, entre aspas, né, possa conhecer a chave do sucesso, né? Então vamos ver o que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre a chave do sucesso, e de graça, não cobra nada, 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 nada. O nosso Rebbe Menachem Mendel ensina de graça. Então nós vamos ver isso daí. Dentro desse aspecto aí, ok, amados? É interessante nós observarmos que o ser humano, né, ele é um pequeno mundo,
ele é chamado de microcosmo, né, o ser humano. E o ser humano ele é chamado de microcosmo, né, um pequeno mundo, por assim dizer, como dizem os nossos mestres, exatamente porque dentro de cada ser humano ele possui os 4 reinos: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Por isso que o ser humano ele é chamado pelos nossos mestres, né? E o nosso Rebbe Menachem Mendel traz sobre isso daí nos seus discursos, que ele sempre enfocava sobre a questão do ser humano, né? Essa questão de ser o homem um macrocosmo, né? Um pequeno mundo, pois ele possui dentro dele os 4 reinos, né? Nos quais o macrocosmo, ou universo em geral, ele é dividido. Então, no decorrer da vida do ser humano, ele passa pelas fases da existência inanimada, vegetal e também animada até atingir a maturidade e começar a viver uma vida racional e espiritual do ser humano, que aí é o nível exatamente do reino humano, né? E dentro do aspecto aqui, né, a existência inanimada, está o reino mineral, né, temos o reino vegetal e animada, que está conectada exatamente também com a questão do reino animal, que está conectado com a nossa alma animal também, né? E nesta jornada, o objetivo é a maturidade para o reino humano, o qual nós representamos, o reino humano. Então, maturidade dentro do reino humano é um desafio para cada um de nós constante, né? Porque nós temos aí dentro de nós esses 4 reinos, né? O mineral, vegetal, animal e humano. E isso daí nos traz diariamente os nossos, entre aspas, né? Os nossos conflitos interiores, né? Justamente por causa desses 4 reinos. O desafio é fazer com que haja equilíbrio. Por isso que a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é um desafio diário para que nós possamos procurar sempre o equilíbrio, né? Todo desequilíbrio gera algum problema, né? Nós vamos ver aqui, mais uma vez, né, dentro da nossa aliá de hoje, que Moshe ele se esquece da lei sobre a questão da purgação dos objetos que vêm do espólio da guerra, né? E Elazar é que lembra sobre essa questão, né? E por que Moshe ele esqueceu? Nós vamos ver que houve um desequilíbrio, né, no seu interior, exatamente porque, nós vamos ver já, né, porque ele estava zangado, né? Ele estava zangado, né? Uma palavrinha simples, né? Estava com raivinha, né? E aí deu um desequilíbrio e ele acabou esquecendo a lei sobre purgação dos objetos, né, do espólio da guerra. E Elazar, ele traz a orientação para realmente o exército fazer a purgação, né? Nós vamos ver já. Então, amados, nesse sentido aí, né, a nossa vida diária, né, nós podemos experimentar uma existência variada conforme realmente as obras e ações que nós fazemos no nosso dia a dia. É você que vai ditar este equilíbrio ou desequilíbrio, entendeu? Então, por isso que é importante você, sem sombra de dúvidas, sempre estar consciente a cada manhã, ao fazer o seu modê ani, lefanecha, né? Dou graças a ti, ao Rei vivo existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim com piedade grande e a sua confiança, né? Para que, ao mesmo tempo, você peça, né, para Hashem, né, para o Eterno, né, ainda não pode pronunciar, né, o nome de Hashem, né, porque ainda não fez as purificações que são necessárias, né, mas é o momento de você falar para pedir ao Pai, né, ajuda para poder cumprir a sua missão daquele dia, né, e então por isso é importante buscar esse equilíbrio desde o momento em que nós acordamos, né, com ações, palavras, pensamentos, etc.
Então, parte do tempo, né, pode ser considerado na categoria inanimada, em outras ocasiões pode ser vegetal, né, ou viver uma existência animada, né, mas um verdadeiro ser humano é quando suas atividades evidenciam o seu intelecto e suas qualidades espirituais, estando juntas e em harmonia, em equilíbrio, ou seja, o seu intelecto e as suas qualidades espirituais, trazendo equilíbrio. E além disso, né, o homem só é justificado quando também, aliás, aquelas áreas da sua vida e atividades, né, corresponde aos reinos, né, animal, vegetal, bem como o mineral, e trazendo cada vez mais um nível mais elevado quando você vai para o reino humano, onde aí é você, né? Aí é o reino humano. Agora é você, como diz o ditado, né? Agora é hora de dar a cara a tapa, né? Então como que fica agora? Como que eu vou mostrar a minha cara, né? Então aí é que está a questão. Buscando, né, sempre trazer esse equilíbrio para que realmente nós possamos aí estar cada vez mais debaixo da graça de Hashem. Então, amados, na verdade, vamos falar assim de uma forma bem simples e bem objetiva. O que o Eterno não quer é que nós fiquemos acomodados. Quando você começar a ficar acomodado, cuidado, vem vindo um terremoto por aí. Vem vindo algum vendaval por aí. Então, antes que chegue, é melhor você procurar esse equilíbrio, estar nesse equilíbrio, para que realmente na hora que chegar o vendaval, o terremoto, seja o que for, né, você possa estar nesse equilíbrio espiritual, intelecto e espiritual, para que você possa absorver realmente a adversidade, seja ela qual for, e você possa reagir de forma adequada, né, para que em tudo você possa realmente honrar o bom nome de Hashem. Ok? O nosso Shalom Shalom vai para o Rafael Manuel, de Santa Cruz das Palmeiras, interior de São Paulo. O José Felipe Maciel Araújo, de Guaíba, Rio Grande do Sul. O João Paulo Bandeira, de Goiânia, Goiás. A Betinha Kreff. O Carlos Cordeiro, de Prudentópolis, Paraná. A Giovânia Oliveira, do Rio de Janeiro. O Fábio Brandão, São Paulo, capital. A Val Vercosa, João Luiz Turler, do Rio de Janeiro. Daniele Tavares, São Paulo, capital. Marilene Diniz, Zeca Seidler, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Luci Malê, do Rio de Janeiro. A Maria Pires, da cidade de Barreiro, lá em Portugal, né? Então, lá em Portugal temos uma cidade Barreiro, e a Maria Pires, né, e família estão conectadas também, né, com a tarde, com a Torá, né? E o Ayrton Freitas, de Manaus, Amazonas, né? Esses amados aqui fazem parte daquele grupo no Facebook chamado Histórias Judaicas, né? Quem ainda não conhece, faz uma visita por lá também, no grupo Histórias Judaicas, ok? Baruch Hashem. Temos aí a Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo, a Luciana Rodrigues, Marília, a Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco, a Marli Stael, Vitória, Espírito Santo, né? Quem mais está por aí? O Felipe Costa Oliveira, né? Também está por aí. E o Felipe Costa de Oliveira, sempre confundo Manaus com Goiânia, né? Alguma coisa nesse sentido aí, com o Felipe, né? A Edina Silva, né, aqui de Bauru, da nossa sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, também está por aí, Baruch Hashem, né? Quem mais? Né? Ok. Então, amados, hoje a nossa segunda aliá, ela está no capítulo 31 de Números, a partir do versículo 13 até o versículo 54. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol na'am b'divrei.
Então nós começamos a nossa aliá no versículo 13 dizendo: quando eles escutaram que alguns jovens foram para fora do acampamento para pegar alguns despojos, Moshe, Elazar, o sacerdote, e todos os líderes da comunidade saíram para encontrá-los fora do acampamento e colocar um fim a isto. Moshe ficou zangado com os oficiais do exército, com os oficiais sobre milhares de homens, quanto com os oficiais sobre centenas de homens que retornaram da campanha de guerra. Moshe disse a ele: vocês deixaram todas as mulheres viverem? Foram elas que seguiram as palavras de Bilã contra os filhos de Israel, para atrair Deus no incidente de Baal-Peor, resultando na praga dentro da congregação de Deus. Agora matem todos os meninos e matem todas as mulheres capazes de conhecer um homem. Quero dizer, todas que poderiam deitar com um varão, mas mantenham todas as meninas jovens que nunca experimentaram deitar com um homem. Vocês ficarão fora do acampamento durante 7 dias. Quem matou uma pessoa ou tocou em um cadáver deverá se purificar com água de aspersão da vaca vermelha no 3º e no 7º dia, que são correspondentes às nossas emoções, E assim vocês precisam de purificação, porque são membros do pacto, Assim também seus prisioneiros precisarão de purificação quando entrarem no pacto. Todas as roupas, artigos de couro, produtos de cabra, artigos de madeira, deverão ser purificados com a água de aspersão. Elazar, o sacerdote, disse aos soldados que retornaram da batalha: esta purificação através da água de aspersão que foi estabelecida é a lei suprarracional da Torá, que Deus ordenou a Moshe. No entanto, além da purificação ritual dos utensílios com a água de aspersão, Moshe também nos ensinou que eles também deviam ser purgados, leis de purgação, do sabor de comida não kasher, da seguinte maneira, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo. O que for usado no fogo deve ser passado pelo fogo por vocês, e então estará purificado. É uma forma de purgação. Eles devem, no entanto, também ser purificados com água de aspersão, alternativamente com água de mikvê. E quaisquer utensílios que não forem usados com fogo, mas sim com alimentos frios, vocês passarão pela água do mikvê diretamente, uma vez que eles não precisam ser purgados. Vocês lavarão suas vestes no 7º dia e elas tornar-se-ão ritualmente puras. Depois disso poderão adentrar ao acampamento. Então aqui nós temos, Moshe orienta o povo sobre a questão da purificação, mas ele não se lembra das leis de purgação, simplesmente da purificação, pelo mikvê. Mas aí Elazar, no verso 22, ele fala exatamente das leis de purgação, que Moshe também ensinou sobre a questão que deviam ser purgados, do sabor de comida não kasher. Ou seja, os utensílios usados pelos midianitas, que veio como espólio aí nessa guerra, tudo aquilo que está conectado com ouro, prata, cobre, ferro, estanho e chumbo, e que são usados no fogo para alimentação normalmente. Então, precisava serem purgados. Então, eles precisavam realmente passar pelo fogo para ter a questão da purgação, serem purificados, os utensílios. E também passando pelo mikvê, Então, dessa forma, os objetos eles estariam sendo purificados e poderiam ser utilizados ali. O detalhe que nós temos aqui é que, segundo Rashi, ele nos fala que Moshe estava em estado de raiva, como está no versículo 14, Moshe ficou zangado. Por que Moshe ficou zangado? Porque quando o exército estava voltando da batalha, o povo saiu fora do acampamento a encontrar
o exército que estava retornando com todo o espólio da guerra, e o povo foi de encontro justamente tendo contato com eles, os soldados que tiveram contato com cadáveres e também que mataram durante a guerra, bem como também tiveram contato com os espólios de guerra que ainda não tinham sido devidamente purificados e purgados, né? Então eles acabaram também se contaminando com essa questão. Então Moshe estava zangado. Então Rashi fala que Moshe estava em estado de raiva, né? E ele caiu em uma situação de erro, ou seja, as leis de purgação dos utensílios pertencentes aos gentios foram ocultadas dele. Ele não se lembrou. Mais um lapso de memória em que Moshe tem, justamente por causa de um estado de zangado, raiva, em que Moshe estava, se encontrou, né? Então, isso foi, esse estado de raiva trouxe um lapso de memória, né? Nós encontramos incidente similar no 8º dia da inauguração, quando o versículo afirma lá em Vaikra Levítico, capítulo 10, 16, né? Que Moshe ficou furioso, né, com Elazar e Tamar, porque eles não tinham comido todo o sacrifício que era para ser comido naquele tempo. E eles acabaram queimando, etc. e tal. Então Moshe, ele ficou mais uma vez num estado de raiva e trouxe um esquecimento, um lapso de memória diante dessa questão aí, né? Em vez de Elazar e Tamar queimar, né? Por queimar a oferenda do pecado em vez de ingerir, né? Então Moshe acabou ficando nervoso com essa história aí, né? E aí então ele fala para com Elazar e Tamar, né? Escutem aqui, seus rebeldes, né? Como está lá no capítulo 20, verso 10 de Levítico, né? Também aquele outro momento em que Moshe tem um momento de raiva, em vez de ele falar com a rocha, ele bate na rocha, né? Então, por causa da raiva, Moshe ele caiu em erro. Ele não caiu em pecado, ele caiu em erro. Então houve lapsos de memória, não lembrando de determinados detalhes da lei, né? Agindo de forma, vamos dizer assim, intempestiva, né? Contra Itamar e Elazar, chamando-os de rebeldes, né? Até que, de fato, Arão, ele traz, né, realmente a questão para Moshe, né? Ó, a lei diz isso, né? Estamos em luto, né? Porque ele tinha perdido os 2 filhos lá, né? Nadav e Avihu, né? Na questão do Santo dos Santos, que entraram lá com incensário, né? Então, Moshe, movido pelo seu momento de raiva, né? Ficou zangado, então abriu-se abriu-se um lapso de memória. Então houve uma falha em recordar o que dizia a lei. Então, dentro desse aspecto aqui, obviamente, Elazar vem, fala das leis de purgação, corrige todas as coisas e orienta todo o exército a fazer a purgação para que, antes deles adentrarem ao acampamento, né, as coisas sejam devidamente purgadas, purificadas, e assim elas podem adentrar ao acampamento e para o uso realmente do povo ali. Mas aqui o que Rashi quer trazer para nós, né, nesse erro de Moshe, é a questão do estado zangado, o estado de raiva. Então, lembra daquele ditado que diz assim, quando você perde a razão, ou seja, quando você age com raiva, você perde a razão. Enquanto você mantém o equilíbrio intelecto e espiritual, você sempre vai ter razão. Mas quando você entra num desequilíbrio por um estado emocional negativo, então você vai agir com raiva. Agindo com raiva, você vai cair no erro lamentável, realmente, de
julgar, ver, analisar, né, e tirar uma conclusão precipitada de forma errada. Porque você está com raiva. E quando nós estamos com raiva, há um lapso de memória, que significa, quando nós estamos com raiva, nos foge a razão. E o que significa, segundo Rashi e Maimonides, em a questão de fugir à razão? Que quando nós damos lugar à raiva, Deus se ausenta de nós. Por isso que nós perdemos a razão. Por isso, qualquer coisa que nós fazemos na raiva, ela não tem fundamento e não tem a aprovação divina. Porque na raiva, nós perdemos o equilíbrio intelectual e espiritual que deveríamos manter. E nesse sentido, a ausência divina é uma realidade. E nós ficamos perdidinhos. Então, por isso, no exemplo de Moshe, né, o que realmente, né, Rashi, Maimonides, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, é que nós precisamos, né, mesmo que seja aparentemente, né, você parece que você está sendo um covarde, fugindo da discussão, daquele momento ou algo semelhante, mas se você vai ver que vai perder a razão, ou seja, você vai perder o equilíbrio entre o intelecto e o espiritual, então é melhor você parecer um covarde, fecha a boquinha, certo? Humildemente sai, vai embora, não importa se vão chamar você de covarde, ou seja o que for, é melhor você ir embora e não perder o equilíbrio do intelecto e o espiritual. É melhor você retornar, né, à sua atividade normal, mas com dignidade, do que você retornar às suas atividades cheio de raiva e entrou em conflito, em atrito, aquilo que iria, de fato, acabar prejudicando muito mais você. Então, o exemplo que fica para nós aqui é exatamente isso. Precisamos diariamente procurar este equilíbrio, ok? Então, esse é o desafio para cada um de nós, ok? Então, Elazar vem, traz à memória realmente do povo a questão da purgação, e então os utensílios são purgados e é adicionado, né, no meio do convívio do povo judeu, e aí então vão normalmente ser utilizados no seu dia a dia. Quando nós chegamos, né, no versículo 23, nós temos aí exatamente a questão das leis de purgação, em que fala, né, no entanto, além da purificação da ritual dos utensílios com água de aspersão, que começa no verso 22, também nos ensinou Moshe que eles devem ser purgados do sabor de comida, não kasher, da seguinte maneira: o ouro, a prata, né, o chumbo, o estanho, o que for usado no fogo, deve ser passado pelo fogo. Então, Maimônides traz para nós, dentro desse aspecto aqui, nas guerras anteriores com os gigantes Sihon e Og, o povo judeu também tomou despojos, como na guerra contra Sihon e Og. Presumivelmente, né, também incluíram utensílios não kasher. No entanto, aquelas guerras eram parte da conquista de Israel. E o Talmud afirma que durante a conquista eles tinham permissão de comer comida não kasher, segundo o Talmud Hulim 17a. E certamente, então, de comer de utensílios também não kasher, obviamente. Quanto à questão da guerra contra Midian, que é o caso específico aqui, não fazia parte da conquista da terra prometida. E justamente por não fazer parte da conquista da terra de Israel, da terra prometida, então pela primeira vez o povo judeu viu a necessidade de purgar os utensílios não kasher, e portanto as leis de purgação foram dadas exatamente neste momento aqui.
né? Então, por isso que vem as leis de purgação neste momento, porque a guerra foi contra Midian, não foi uma guerra contra a posse da terra prometida. Durante a guerra da posse da terra prometida, segundo o Talmud Rulim 17a, que Maimônides traz para nós, foi permitido realmente comer comida não kasher e usar de utensílios não kasher. Depois que conquistou a terra, as coisas são estabelecidas a sua normalidade. Então, né, a guerra de Midian era uma guerra que aconteceu e ela precisava ser purgada, e as leis foram dadas aqui dentro desse aspecto. Retornando à questão, Moshe estava zangado, também nosso Arizal, né, um grande sábio, ele considera a raiva um pecado mais grave do que todos os outros, né? Então Arizal agora ele vai trazer para nós uma reflexão mais profunda dentro dessa questão da raiva, o quanto que nós precisamos realmente tomarmos cuidado em agirmos com raiva, seja em qualquer situação. Nós precisamos tomar cuidado, é um perigo isso daí, né? Então, quando uma pessoa comete qualquer outra transgressão que não seja irar-se, sua alma ainda permanece em seu corpo. Mas quando ela está irada, a alma da pessoa parte do seu corpo e é substituída por uma alma externa. Isso explica porque o indivíduo tende a esquecer os estudos da Torá, mandamentos, esquece-se de Deus e se enfurece devido à partida da sua alma divina. Como está escrito em Sha'ar HaYehudim, né? Em Likutei Torá Pinhas 80d. É o que Arizal traz para nós. Então vejam bem, amados, né? Esse grande sábio Arizal, olha o ponto em que ele nos leva a refletir sobre a questão da raiva, da ira. A sua alma vai embora e vem uma alma externa. Essa alma externa é uma alma negativa que tem influências e poderes de energias negativas destrutivas. E se a coisa não for tomada as devidas precauções, né? A pessoa vai fazer coisas absurdas que depois ela não consegue nem explicar o porquê que ela agiu daquela forma, porquê que ela fez isso, fez aquilo, chegando a extremos. Por causa disto. Porque ela, ao agir com ira, a sua alma divina, tchau. Vem uma alma externa, uma alma que tem muita força de energias negativas destrutivas. E aí, lembra aquela questão assim, você agiu com raiva com uma pessoa, falou um monte de abobrinha, e depois você procurou aquela pessoa e pediu 1000 perdões para ela, que você disse o que não poderia ter dito, que você falou as coisas sem pensar, que se você estivesse normal, você não teria jamais dito aquilo. Este é um exemplo. E se não for tomado cuidado, as coisas vão cada vez mais a outros extremos, ok? Também nós temos aí dentro desse aspecto aqui, né, segundo uma carta escrita pelo nosso Rebbe, Menachem Mendel, no ano de 5733, ele disse assim: com relação à questão do humor, especialmente quando falamos da raiva, esta fraqueza pode ser controlada ao refletirmos sobre o versículo do Salmo número 16 e o verso 8, que diz: eu vejo Deus sempre diante de mim. Eu vejo Deus sempre diante de mim. Salmo 16, verso 8. Que também é a introdução para a primeira parte do Shulchan Aruch, que é o Código de Lei Judaica. E assim, uma introdução a todo o código que regulamenta o comportamento judaico na vida diária, ao refletir sobre o fato de que a pessoa sempre, a todo momento, está na presença de Deus, como é possível que ela se afunde tanto a ponto de demonstrar alguma forma de raiva?
Então, por isso, né, o Salmo 16, verso 8, eu vejo Deus sempre diante de mim, exatamente para que nós venhamos manter o equilíbrio intelectual e espiritual, para que nós não venhamos dar lugar à raiva, à ira. E aí a gente acaba cometendo um monte de abobrinhas, besteiras, ações, atitudes, pensamentos negativos, destrutivos. E aí a nossa alma divina dá um tchau para nós, aí nós ficamos à mercê de uma alma externa, né, que é uma alma destrutiva, cheia de energias negativas destrutivas. Aí a pessoa faz um monte de coisas ruins e depois, para consertar isso, é um Deus me acuda, não é verdade? Então vamos procurar evitar essa questão aí, ok? Nos versos 32 a 35 do capítulo 31, nós temos aí a questão dos despojos, né? Então, Moshe e Elazar, verso 31, fizeram como Deus ordenou a Moshe, os despojos adicionado ao espólio que o exército tomou, como espólio dos objetos inanimados, que não eram tributáveis, foram 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil burros. E pessoas, o número total de mulheres que não haviam deitado com um homem era de 32 mil. Assim também eram os tributos, né, da metade recebida por aqueles que foram para a guerra. Então o número de ovelhas era 337.500. Assim o tributo para Deus das ovelhas era de 675. 36 mil cabeças de gado, dentre os quais o tributo para Deus era de 72. 30.500 burros, dentre os quais o tributo para Deus era de 61. 16 mil pessoas, dentre as quais o tributo para Deus era 32 pessoas, né? Que seriam entregues à tribo de Levi para ajudar nos serviços, né? Moshe deu o tributo, que era um presente para Deus, a Elazar, o sacerdote, conforme Deus ordenou, né? Então, os cálculos aqui foram calculados na base do que? Segundo os nossos mestres, né? A forma divisível, ela foi divisível por 500 e por 50. Então, a divisão do espólio, ela deu o número exato em todos os detalhes, não ficou nada de metade, né? Por exemplo, 2,3, 2,75, não, sempre números inteiros, né? Então, nesse aspecto aqui, os nossos mestres, né, e principalmente Irache, fala dos presentes de Deus. Isso é importante você se conectar agora dentro dessa visão. Ou seja, a questão dos espólios, a divisão A, B, C, etc. e tal, é para nós aprendermos um detalhe. Eles eram divisíveis por 500 e por 50, e sempre dando números inteiros e exatos. Isso significa exatamente o quê? Rashi fala sobre presentes de Deus. Então vejam bem, quando o povo judeu foi para a guerra contra os midianitas, com a orientação divina, certo? O que aconteceu? Quando eles venceram, nós vamos ver já que os generais dizem que não faltou nenhum homem, quer dizer, não morreu nenhum judeu na guerra. Nós vamos ver esse detalhe também. Mas aqui é a questão do espólio. O espólio, a divisão de tudo. Animais, pessoas, bacia, e por aí afora vai. Tudo divisível por 500 ou 50, e sempre dando números inteiros e números no sentido de que cada parte que era para ser dividida estava recebendo exatamente uma medida cheia. Ou seja, estava recebendo por números inteiros e não por números de metade. Presentes de Deus. O que significa isto? Os nossos mestres trazem a resposta.
depois do café da Dona Rédia. Baruatada daí no Reino Meri Raulã, Xerraconde Reabidi Baru. Entra um café na história, a gente tem que fazer uma pausa, não é, gente? Né? Ainda mais depois de uma madrugada fria, meu Deus. Ah, eu fiz a bênção, né? Fiz, né? Misericórdia. Nem lembro que fez a bênção. Muito bom, muito bom. Ah, não. Não pode pôr mais, não. Senão o povo fica aí com água na boca aí, depois vai ficar bravo comigo aí. Muito café, né, gente? Então vamos lá. Presentes de Deus. O que Kirashi traz para nós dentro desse aspecto aqui? Veja bem, os midianitas já existiam há muito tempo. Com eles existia o seu povo, toda a sua questão agrícola, todas as suas questões e utensílios de ouro, prata, bronze e companhia limitada, as pessoas, os habitantes, os rebanhos e companhia limitada. Mas na guerra, o que veio como espólio foram números absolutos, números inteiros. E o que tem a ver uma coisa com outra? Ou seja, presentes de Deus. Antes de chegar neste dia da guerra contra os midianitas, Deus já preparou tudo no meio do povo midianita para que quando chegasse esse momento, houvesse uma inteireza em todos os presentes. Nada pelo meio, nada pela metade, nada quebrado, tudo por inteiro. O que significa isso? Mais ainda de forma elevada. Os nossos mestres dizem o seguinte: tudo foi orquestrado nas alturas a fim de ajudar o povo judeu a realizar a mitzvah de tributar todo o espólio. Trocando em miúdos, Deus planejou tudo para que chegasse nesse momento e o povo tivesse o espólio de forma absoluta, por inteiro, de forma concreta, sem nada por pedaços, mas por inteiro. Resumidamente, os presentes de Deus, eles nunca são pela metade, eles sempre são inteiros. Os presentes de Deus para você já foi orquestrado nas alturas. Deus já estabeleceu os seus presentes. Ah, mas eu não estou vendo nada. Porque você está cego. Ah, eu não recebi nada. Porque você está movido e dominado pelo seu egocentrismo. Mas o que eu faço? Seja humilde. Faça techuvá, tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações e de Sedaká. Então isso vai ser para você um colírio espiritual, para você poder ver e poder desfrutar dos presentes de Deus. Porque uma coisa é certa, o espólio foi dividido para todos os setores da comunidade judaica. Ninguém pegou nada de ninguém. O que era para os levitas era para os levitas, o que era para a tribo A, B e C era para a tribo A, B e C, e ponto final. Ninguém pegou nada de ninguém e ninguém ficou sem nada. Todos foram presenteados. E isso significa que os teus presentes sempre serão seus. Ninguém vai pegar os teus presentes. Ele pode até ficar na despensa, por assim dizer, se você não tiver esta sensibilidade espiritual, com essas 5 bases que nós acabamos de falar. Ela vai continuar na sua despensa. Lá na sua despensa está o seu nome. É uma linguagem humana, figurativa, para você entender que as bênçãos e os presentes que Deus tem para você são seus.
E ninguém, em absoluto, ninguém vai pegar nada que é seu. Ninguém vai pegar absolutamente nada que é seu. Ou seja, é você que precisa buscar. É você que precisa escavar. É você que precisa ir em direção a Deus, a sua santa vontade, para você poder desfrutar dos seus presentes. Porque os seus presentes, os nossos presentes, eles foram arquitetados pelo Eterno nas alturas, nas dimensões celestiais. E cada um tem o seu nome na despensa e os nossos presentes estão ali. Vamos pegando à medida que nós vamos caminhando na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, né? Diante da nossa evolução espiritual, nós vamos pegando presentes A, B e C e companhia limitada. Ok? Então essa é uma coisa muito importante que nós aprendemos aqui dentro dessa questão. Ainda assim, né, nós temos aí a questão do verso 49, onde nós temos aí os generais, né, os comandantes, né, do exército israelita, eles disseram a Moshe: seus servos contaram os soldados que estavam sob nosso comando, e nenhum homem está faltando entre nós. Nenhum homem está faltando entre nós. Então, os nossos amados Rashi, Maimônides e o nosso Rebbe Menachem Mendel, eles nos falam sobre essa questão. Embora, né, todo o povo judeu tenha ganhado inúmeras vitórias, né, em outras guerras, das quais participaram, sempre sofreu algumas baixas. Na guerra contra Midian, no entanto, todos os soldados judeus foram para a guerra e retornaram em segurança. E os oficiais declararam surpresos, dizendo a Moshe: nenhum homem está faltando entre nós. Sobre a vitória da guerra física contra Midian, nós podemos aprender uma lição sobre a contínua guerra espiritual contra Midian. Erradicar conflitos e trazer o amor e união entre os judeus, conforme está nos ensinamentos das faíscas de Hassidismo, ou seja, segundo os ensinamentos racídicos dos nossos mestres. A nossa guerra espiritual contra Midian é erradicar, anular, extinguir todos os conflitos, seja eles quais forem, e trazer amor e união entre os judeus. Aplicando isso para Benei Noach, é só colocar o quê? Trazer amor e união entre os Benei Noach, os não-judeus que estão vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E o nosso rabino Yaakov Geranstad, que é a nossa liderança. Moshe foi a liderança daqueles dias. A nossa liderança, o emissário do Rebbe Menachem Mendel, é o nosso Rav Yaakov Geranstad, para nós Benei Noach. Então, por melhor que sejam os rabinos por aí afora, vai, ok? Certo? Tudo bem. Mas a nossa liderança é o Rav Yaakov Geranstad. Ele é o emissário do Rebbe, para nós não-judeus no Brasil e algumas comunidades internacionais. Este é o pingo no i. Esta é a questão de disciplina, ordenamento dentro da Torá. Quem não obedece o ordenamento da Torá está fora da vontade divina. Ponto. Ok? Então, quando uma pessoa embarca em tal guerra, ela é assegurada de que retornará inteira de corpo, alma e até mesmo financeiramente, e ela declarará: nenhum homem está faltando entre nós. E certamente, com isso em mente, ela realizará sua missão com alegria e satisfação, sabendo que, com a dedicação apropriada, o sucesso lhe é garantido. Então a pergunta aqui é:
O seu sucesso depende do quê? Qual é a chave do sucesso? Então nós temos aqui os comentários de Irache Maimonides e do nosso Rebbe Menachem Mendel. De graça. Não vou mandar pix para ninguém para pagar o que eu estou aprendendo aqui hoje, não. Não vou abrir nenhuma sala de estudo para você aprender a chave do sucesso e pagar X de taxa de inscrição, não. De graça. Só não aproveita quem não quer. Só não aproveita quem é tolo mesmo. Mas qual é a chave do sucesso? Já pescou? Já entendeu qual é a chave do sucesso? Diz os nossos mestres, a nossa contínua guerra espiritual contra Midian. Qual é a nossa contínua guerra contra Midian? Nossa guerra espiritual contra Midian? O ódio infundado. A nossa guerra contínua contra o ódio infundado não é entrar em conflito, não é entrar em atrito, não é bater boca, não é ficar falando aí abobrinha pelos cotovelos. É erradicar conflitos. O que é erradicar conflitos? Cortar conflitos. Eliminar discussão boba, tola, ignorante. Simplesmente isso. Né? Alguém diz assim, por exemplo, né? Ah, mas tem certos rabinos aí que dão umas respostas no pé da lata. Isso é problema do rabino, não é seu. Não é seu. O rabino, ele tem uma outra dimensão, o problema é dele com Deus. Agora você não. Você, Benei Noah, não é chamado para entrar em conflitos, mas é para erradicar conflitos. E o que faz? Erradicar conflitos e trazer amor e união. Primeiramente, no caso específico nosso, trazer amor e união entre os Benei Noah, os não-judeus do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A primeira coisa que nós precisamos é erradicar conflitos e trazer união e unidade no meio Benei Noah. Diariamente, constante. Não é uma coisa de vez em quando. E trazer o quê? Amor e união. Amor e união é algo para ser vivido diariamente, não de vez em quando. O marido chega para a esposa e fala para ela assim, bem, hoje eu vou te amar, vou ter união com você, sou fiel a você. Aí no dia seguinte ele chega para ela assim, bem, hoje eu não vou te amar, não vou ser fiel a você, não vou estar em união com você, tchau. Não, não é isto. Não é assim. Lembre-se que nós vimos um pouquinho antes, que a ira faz com que a alma divina, tchau. E vem uma alma externa, cheia de energias negativas e destrutivas, vai arrebentar com você, vai arrebentar com a tua família, vai arrebentar com a tua comunidade se não tiver um tratamento sério na comunidade. Porque destrói. É um câncer. A chave do sucesso é a saúde espiritual. Evitando conflitos, atritos e companhia limitada. E trazendo cada vez mais amor e união entre os Benei Noah. Para que, realmente, ao embarcar nesta guerra, desta forma, trazendo que amor e união entre os Benei Noah, para que seja assegurado que você retornará inteiro na sua batalha diária. Ou seja, você vai chegar à noite, você vai fazer o seu Shema, né?
o Salmo 91 e o 121, e você vai agradecer a Hashem que você chegou inteiro para o seu repouso noturno. Porque você chegou em segurança, você chegou com sucesso. Porque você chegou primeiramente com vida, você chegou por inteiro, e agora você vai poder dormir o sono dos justos. As questões financeiras, materiais, seculares, elas vêm automaticamente. Elas vêm automaticamente na sua vida, na nossa vida. Então a chave do sucesso, amados, é você viver o padrão da Torá com as 7 leis de Noah e as suas ramificações no seu dia a dia. Evite os conflitos. Evite a má conversação, como nós vimos esses dias atrás. A nossa fala, o nosso pensamento não pode ser fora daquilo que é sagrado. Para não cairmos na armadilha realmente da ira, que ela está aí diariamente, que nem uma serpente prontinha para dar o bote, só está esperando a nossa falha, ok? Então a chave do sucesso, lembre-se que ela foi planejada nas alturas, nas dimensões celestiais por Deus, e o que Ele separou para você do seu sucesso está reservado para você. Se você não tomar posse, o problema não é de Deus e nem de ninguém, é só seu. Porque você saiu da atmosfera do equilíbrio intelectual e espiritual. Chave do sucesso. E você não precisou pagar nada para aprender sobre a chave do sucesso. Ok? Então, amados, dessa forma aqui, nós temos a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel para trazer realmente, dentro desse aspecto aqui, que o nosso sucesso, ele foi programado nas alturas, nas dimensões celestiais, e, portanto, Deus, ele programou a sua assistência divina. Não tem assistência melhor do que a divina. Para qualquer momento da sua vida, em qualquer situação da tua vida. É só nós termos a humildade de realmente nós nos rendermos à vontade divina no nosso dia a dia. Então, por isso, aprendemos que nunca devemos nos intimidar por qualquer situação que pareça ser um obstáculo ao cumprimento das ordens de Deus ou para realizar a nossa missão divina. Pelo contrário, devemos recordar que o Eterno, ele organizou tudo antecipadamente, de modo que possamos realizar os nossos objetivos divinos da melhor forma possível. Porque ele, o Eterno, programou tudo, como a guerra de Midian, a divisão dos espólios e companhia limitada, que já falamos aqui. Deus organizou tudo. Deus planejou tudo. As coisas não dão certo para nós é porque muitas vezes nós agimos com muita burrice, com muita tolice, com muita rebeldia, muito cheio do ego, o ego inflado. Eu. E isso atrapalha com que as bênçãos divinas cheguem até nós. Então nós precisamos realmente cada vez mais termos essa convicção. Deus é tudo, tudo é Deus, nada além dele. E que ele realmente planejou, programou aquilo que deve ser executado para as nossas vidas, em todos os níveis da nossa vida, espiritual, físico, financeiro, material, da melhor forma possível. Nós damos as nossas caras nas portas por causa do nosso egocentrismo, muitas vezes. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, sem o equilíbrio intelectual e espiritual. E assim, amados, finalizando,
né, as palavras do nosso Rebbe, em todos esses ensinamentos até aqui, né? Então ele nos fala exatamente outra chave do sucesso para as nossas vidas, ou melhor, aperfeiçoando a chave do sucesso sobre a questão que acabamos de falar aqui, sobre erradicar conflitos, né? E trazer amor e união entre os Benei Noah. Desta forma, o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós sobre a questão da guerra contra Midian, contra o ódio gratuito, né? E as divergências entre as pessoas, né? Então, ele nos fala da seguinte forma: Deus nos ordena realizar constantemente essa guerra, porque o ódio, a discórdia e o rancor, para que o ódio, a discórdia e o rancor sejam substituídos pelo amor, a concórdia e o altruísmo. Além dos demais benefícios desta luta para nós como pessoas e como sociedade, Deus também se beneficia com ela. Como disse o sábio talmúdico, o Rabi Akiva, o amor fraternal é a base de toda a Torá. O resto é comentários, diz o Rabi Akiva. Então, o que quer dizer isso daqui, amados? Que se nós não vivermos de fato um amor fraternal, uns para com os outros, por que você se declara monoteísta? Por que você se declara que teme a Deus? Se você fica zombando do teu próximo, se você fica fazendo piadinhas e escárnios contra o teu próximo. Por quê? Rabi Akiva que está dizendo aqui, ó, que o amor fraternal é a base de toda a Torá. A partir do momento que você foge a isto, você não está no espírito da Torá. Você está no seu espírito egoísta, carnal, tolo e recheado de muita ignorância. Continuando, Deus nos assegura que em nossa incessante luta contra o ódio, ou seja, como você vai combater o ódio com ódio? É o que está dizendo o Rabi Akiva aqui. O amor fraternal é a base de toda a Torá. O único antídoto contra o ódio é o amor fraterno. Por isso que a gente não precisa entrar em atrito contra ninguém. Você deu o seu recado monoteísta, a pessoa aceitou, Baruch Hashem. A pessoa rejeitou e veio falar um monte de abobrinha para você, até logo, até uma próxima oportunidade, meu amado, minha amada. Tchau e benção, vai embora. Não perca tempo. Vai dar bobeira nessa história aí se você continuar. Vai entrar em discussão e não vai. Você, em vez de conquistar um amigo e um irmão, você vai conquistar um inimigo. Então é melhor você ir embora e a mesma pessoa na sua raiva momentaneamente, né, que assim esperamos que sempre seja, na sua raiva momentânea pode até falar: ei, seu covarde, tá indo embora, tá fugindo, não tem argumento, que não sei o que lá. Deixa falar. Deixa falar. Vai ter um outro momento que ele vai te procurar. Ele vai falar para você: ô fulano, vamos continuar aquela conversa, mas pode ficar tranquilo, eu não vou falar mais nada com raiva não, eu quero compreender isso daí. Entendeu? Por quê? Porque Deus arquitetou nas regiões celestiais esse embate para cair por terra o ódio e prevalecer o amor fraterno, ok? Então, desta forma, né, a nossa incessante luta contra o ódio, tal como aconteceu com a guerra original contra Midian, no final de tudo, não vamos sofrer perdas de nenhuma índole, sejam físicas, espirituais ou até mesmo financeiras. É a chave do sucesso. Você não precisa fazer curso nenhum. Você só precisa refletir sobre isso daqui e tomar uma atitude na sua vida. Você não precisa pagar porque você tem de graça. A Torá traz de graça. O que dificulta para nós é a nossa falta de humildade. E reconhecermos que o nosso ego muitas vezes manda em nós de forma egoística
e nós é que nos tornamos tolos diante de Deus. A chave do sucesso é você erradicar o mal, como diz o Rabi Akiva. O amor fraterno é a base de toda a Torá. O demais são comentários. Viva a chave do sucesso. E em todos os níveis da sua vida, seja frutífero. Tenha sucesso constante no seu dia a dia. Assim, nós estaremos erradicando o mal e nós estaremos abreviando a revelação do justo Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Com a graça de Hashem, amanhã estaremos de volta. Shalom, shalom, amados.